Olá, pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos falar agora sobre a renúncia. Anota essa dica aí que vai ser importante para sua prova. Então vamos lá. A renúncia. Preste atenção. Quem pratica a renúncia ao mandato é o advogado. Então, o advogado que não aguenta mais, aquele cliente chato, né? Aquele cliente que você pede documento, ele não entrega, aquele cliente que não paga assiduamente, aquele cliente que não te atende. Se você está doido para se livrar dessa pessoa, você pode apresentar a renúncia. A renúncia vai ser feita numa petição simples, isso mesmo, você vai escrever lá que você está renunciando ao mandato. Lembrando que os efeitos da renúncia, eles só começam a ser produzidos depois de um determinado momento, depois de 10 dias, a contar da notificação ao cliente. Então, olha o que você precisa fazer. Você precisa preparar uma petição realizando a renúncia, dizendo ao juízo que você está renunciando ao mandato e que você respeitou os tais 10 dias, o período onde você ainda está responsável sobre todos os atos daquele processo. Você vai protocolar essa petição e em conjunto, ou melhor, antes mesmo de você protocolar a renúncia, você precisa produzir os efeitos da renúncia. Então, você vai mandar uma R para o seu cliente, que o código não exige que seja por AR, mas ele diz que de preferência que seja por AR. Então, você vai mandar um AR para o seu cliente dizendo que você não aguenta mais e que você está caindo fora, que você não quer mais representá-lo. A partir do momento em que você comprovar o recebimento daquele AR, você vai contar 10 dias corridos e você estará livre, não tem mais qualquer responsabilidade com aquele cliente, com aquele processo, graças a Deus. Mas olha, tome muito cuidado. O nosso próprio código, ele diz que a renúncia não deve ser motivada. Então, na hora que você for fazer a sua petição ao juízo, você não precisa contar toda a sua história, suas lamúrias, dizer que ele é um devedor, que ele não te paga, que ele não te atende. Você não precisa explicar, você não precisa motivar a renúncia, tá? Então, se você quer cair fora, basta você seguir os requisitos que eu acabei de te explicar. E agora eu vou aproveitar, achei muito interessante, vou ficar pequenininha, e eu trouxe a renúncia, ó, uma renúncia que eu encontrei ali no processo onde a gente atua, uma ação civil pública também. Olha, a advogada fez bem bonitinho, tá bom? Ó, palmas para essa advogada, ela fez a renúncia bem certinha, ó. A advogada, devidamente constituída nos presentes autos, para representar os interesses de fulano, réu na presente demanda, vem à presença de Vossa Excelência respeitosamente apresentar a sua renúncia ao mandato, faculdade que lhe era outorgada por lei, demonstrando comprovação da correta comunicação do mandante a fim de nomear sucessor. Então, ela comunicou o seu cliente, esperou o prazo, ela sabe que ela tem um prazo onde ela continua ainda responsável, e esse prazo de 10 dias, meu aluno, é para que o cliente possa se organizar e nomear um outro defensor. Então, ela fez tudo bonitinho, ela não precisa motivar. Uma outra coisa também importante: não há necessidade de se respeitar esse prazo quando estivermos diante de uma das duas situações que eu vou citar agora. A primeira situação é quando houver outros advogados constituídos nos autos. Então, se aquele cliente tem outros advogados, a saída de uma advogada não vai gerar nenhum prejuízo à sua defesa, tá? Então, ela não precisa respeitar os 10 dias. Uma vez que ela comunica o cliente, uma vez que ela peticiona ao juízo, ela está livre e ela não tem mais qualquer responsabilidade com aquele processo. A segunda situação é quando o seu cliente, antes mesmo do decurso dos 10 dias, ele nomeia um outro patrono. Então, a partir do momento que ele traz aos autos, que é juntada aos autos, uma procuração de um outro advogado, se isso acontecer antes dos 10 dias, a advogada também estará livre antes dos 10 dias, tá bom? Anota essa dica aí. Beijo!